Olá pessoal, boa tarde para todos, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem estiver vendo, sei lá que horas esse vídeo. Bom, eu cheguei a gravar no vídeo anterior umas noções básicas de como encaminhar uma metodologia de uma pesquisa. Isso foi pensado muito pelo fato de que a maioria das pessoas, quando começa a desenvolver um texto científico, independente de ser um artigo, uma dissertação, um TCC de graduação, enfim, um trabalho científico, costuma se perder muito tempo em função dessa escrita, olhando para uma tela em branco ou para um papel. A gente perde tempo no início do processo acadêmico. Então a questão se desenhou de uma forma que eu verifiquei que, bom, se essas são as noções básicas, é claro que as dúvidas também vão surgir quanto à metodologia em si, quanto à escolha da metodologia. Então, por conta disso, eu considerei que seria interessante adentrar um pouco mais nessa discussão e promover um conteúdo que apresenta algumas metodologias, claro que não são todas, e mais alguns princípios para a gente refletir sobre como é que é o desenvolvimento do trabalho científico em si. Vamos lá? Temos 3 pontos que vale acrescentar para a discussão para desenvolver de fato um bom trabalho acadêmico. Acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar dentro do que enquadrei como essas noções intermediárias é qual material de fato é importante para a pesquisa. Às vezes a gente tem o interesse do pesquisador em trabalhar, por exemplo, com entrevista. Às vezes tem pessoas que têm o interesse de ir a campo no sentido físico, presencial, encontrar as pessoas em um determinado espaço geográfico. Só que a gente tem que desenvolver o trabalho não apenas com os nossos interesses, mas de fato com o que o trabalho permite desenvolvê-lo. Então, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que material que de fato é importante para a nossa pesquisa. A gente vai trabalhar com texto, a gente vai trabalhar com imagens, com áudio. Que tipologia documental ela é eficaz no nosso trabalho? A gente tem que ter mais ou menos definido, porque a partir desse tipo de material, a gente já tem mais ou menos claro que metodologias, ou que metodologia de fato pode ser aplicada. Então, se a gente já está encaminhado em trabalhar com a narrativa de um determinado jornal, a gente já pode pressupor que o material que vai ser utilizado são arquivos jornalísticos. Independente de jornais eletrônicos ou impressos, talvez jornais mais antigos em que a gente tem que entrar em um arquivo, talvez no arquivo nacional ou no arquivo do próprio jornal, e aí a busca vai ser um pouco mais complexa, porque não é basicamente acessar o documento de casa ou manusear. Às vezes a gente tem que lidar com uma burocracia de acesso. Isso muitas das vezes pode ser um problema, seja por uma questão de tempo a qual temos que terminar o trabalho, ou seja por uma questão burocrática mesmo, que não permite um acesso completo para aquilo que a pesquisa solicita. Então esse é um detalhe que a gente tem que se ater muito. Que material de fato precisamos trabalhar na nossa pesquisa? O segundo aspecto, que também é bem interessante e se liga muito ao primeiro, ok, definimos o material que a gente vai utilizar. Agora, nós temos esse material? Sim ou não? Caso não, como que será feita a coleta de dados ou a coleta desse material? A gente vai recuperar em uma base de dados? A gente vai recuperar in loco num arquivo nacional, em um arquivo físico? Então percebam que aqui a gente está falando de duas coisas que são indissociáveis. A gente está falando tanto do tipo de material quanto ao método de coleta. Afinal de contas, nem todo pesquisador, independente de ser alguém que está na graduação, fazendo mestrado ou doutorado, tem de fato o acesso a essa fonte documental.
No meu exemplo, eu posso dizer que eu tive um pouco de sorte, porque no doutorado eu trabalhei com um arquivo que era acessível à minha pessoa, tendo em vista que esse arquivo foi feito dentro de um projeto do meu orientador. Então, para mim, foi muito fácil. Mas nem todo material está acessível, né? Cabe a gente pensar se de fato acesso à informação e disponibilidade é a mesma coisa. Afinal de contas, nem tudo que a gente coloca disponível numa plataforma eletrônica ou em um ambiente físico, de fato, é acessível. Ele está lá disponível. Mas às vezes a burocracia é tão intensa, tão complexa, e junta a isso o prazo que é curto, e a gente verifica que está muito perto e ao mesmo tempo muito longe. Então a gente tem que pensar um pouco se de fato esse material que a gente precisa trabalhar, ele é viável para a nossa pesquisa. O terceiro ponto, que cabe apenas lembrar, passar rápido, porém ele é muito importante, é se no caso dessa pesquisa, ela necessita do termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE. Esse documento, ele é essencial quando a gente precisa registrar a nossa pesquisa. Principalmente quando a nossa pesquisa envolve seres humanos. Ou seja, a gente vai desenvolver uma entrevista com pessoas. A gente vai trabalhar com dados, numa base de dados em que apresenta a entrevista de pessoas que solicitaram, por exemplo, a confidencialidade. É muito complexo. Não é simplesmente vou pegar meia dúzia de falas de pessoas aleatórias porque elas são pertinentes para o meu trabalho. Não. Principalmente se a fala dessas pessoas está não só em áudio, mas em um arquivo audiovisual. Então ainda tem a questão também do direito de imagem, se a gente for trabalhar não só com a fala, como com a imagem dessas pessoas. Então percebam que não é simples trabalhar com seres humanos. Claro, uma transcrição de uma fala, dependendo de como essa transcrição já foi registrada, é mais viável, é mais prático. Basta pegar esse documento, talvez solicitar uma assinatura da pessoa que já trabalhou com esses dados antes. Então, tem maneiras diversas para a gente trabalhar com uma coleta de dados que envolve seres humanos. Mas percebam que é uma preocupação. Então, esse terceiro ponto, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, ele é um detalhe que a gente tem que se preocupar porque influencia muito no prazo dos nossos trabalhos. A burocracia da gente ter o trabalho aprovado no sentido de que, ok, podemos trabalhar com seres humanos na nossa pesquisa, ela às vezes leva um tempo que come um espaço do trabalho em si, daquele desenvolvimento, daquele período que a gente vai estar lá escrevendo ou coletando dados. Então percebam que não é só uma questão de burocracia, o tempo também está envolvido. Se você é, por exemplo, um aluno de graduação, tem um mês para terminar o seu TCC e ainda não tem nem a possibilidade desse termo ser aprovado, a gente tem que ter um cuidado com isso aí. Será que de fato é necessário trabalhar com esse termo? E principalmente desenvolver um trabalho científico com seres humanos, com entrevistas? Então fica esse terceiro ponto para a gente pensar e ter certeza se de fato ele é necessário e se for, já precaver, adiantar essa questão bem antes, logo para o início da pesquisa. Então essas dúvidas básicas eu recomendo na primeira conversa com o orientador ou no primeiro momento que você vai desenvolver o seu trabalho acadêmico, já ter isso bem claro. Com base nesses 3 pontos, fica um pouco mais fácil da gente, de fato, entrar nas metodologias. Como eu falei no início do vídeo, a gente não vai discutir todas as metodologias, são inúmeras as metodologias disponíveis. E o principal, a gente pode adaptar as metodologias para o nosso trabalho. Nenhuma metodologia ela é engessada de uma forma em que você tem que pegar aquele bloco chamado metodologia e aplicar no nosso trabalho tal como ele é descrito no livro didático. Existem muitas nuances, muitas singularidades nas pesquisas que muitas das vezes uma determinada metodologia ela é muito interessante, mas não tal como ela está sendo descrita. Ou é uma metodologia que passou por adaptações ao longo do tempo.
Então isso tudo é pertinente para a gente entender que as metodologias elas são, dentro de uma certa medida, flexíveis, né? Eu vou listar algumas metodologias e apresentar para vocês basicamente o que elas são, do que elas tratam, como a gente pode estar aplicando essas metodologias ou descartando no nosso trabalho acadêmico. A primeira metodologia básica é a bibliográfica. A metodologia bibliográfica, ela não é, em hipótese nenhuma, um compilado de textos que o pesquisador leu. Isso não é uma metodologia, isso é talvez um início de uma revisão bibliográfica. É o adentrar numa bibliografia necessária para aquele trabalho acadêmico. Uma bibliografia que de fato pode ser vista como metodologia, ela tem uma sistemática. Então, por exemplo, a gente pode estar pensando em uma metodologia que é a revisão bibliográfica de um conceito, de uma questão, de um problema. Ou seja, a revisão bibliográfica ela envolve todo o conteúdo, toda a literatura que discute um determinado conceito. Então, por exemplo, eu até comentei no vídeo anterior sobre metodologia, da possibilidade de a gente trabalhar com a revisão bibliográfica do conceito de relações de poder do Foucault. A gente vai trazer todos os autores, toda uma literatura que discute relações do poder. A gente não vai pegar meia dúzia de bibliografias, porque senão não é uma metodologia. É o início de uma revisão, é o início de um estudo. É um estudo que a gente pode dizer de viés exploratório, inclusive. Agora, quando a gente se propõe a fazer uma revisão bibliográfica, a gente de fato está trabalhando a bibliografia como metodologia. Então é necessário que o pesquisador recupere toda a bibliografia que trate daquele assunto, daquele questionamento. Similar a isso, temos também a revisão sistemática, ou revisão sistemática de literatura, que é um outro modelo de metodologia bibliográfica, que tem parâmetros específicos, tem diretrizes, um passo a passo de como se montar essa bibliografia no estudo, de como aplicar esse viés de metodologia bibliográfica. Não cabe entrar em detalhes o passo a passo, porque são muitos os pontos, mas de fato é uma metodologia bibliográfica muito densa, muito descritiva, e muito utilizada também em áreas como a área da saúde, por exemplo. Então, existem esses dois modelos, a revisão bibliográfica e a revisão sistemática dentro do viés metodologia bibliográfica. Ficou claro? Vamos entrar em outra metodologia muito próxima, que é a metodologia documental. A priori, quando a gente fala revisão bibliográfica, revisão documental, parece a mesma coisa, tudo é documento, mas não. A diferença é que quando a gente está trabalhando com uma revisão documental, a gente está trabalhando com tipos de documento, tipos de materiais que a priori não se destinam a um público específico. Então, por exemplo, trabalhar com artigos, dissertações, teses, livros, são materiais que se destinam a um determinado público, têm um determinado objetivo declarado. Se eu escrevo, por exemplo, um livro ou um artigo sobre psicopatologia forense, eu já declarei para que aquele conteúdo se aplica. E, por conseguinte, que público vai fazer um bom uso daquele material? Provavelmente um pessoal da área jurídica, psicólogos, psiquiatras, determinadas áreas. Quando a gente pensa em trabalhar a metodologia documental, a gente pode pegar materiais que até podem ter um objetivo declarado, mas são documentos que se utilizam de uma forma muito mais abrangente. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com cartas, e-mails, relatórios, enfim, documentos fragmentados que, se tem um objetivo declarado, ele não necessariamente se aplica só àquilo, né? Um e-mail, por mais que ele possa ser escrito por um profissional, por exemplo, da área da saúde, você, como pesquisador, pode se utilizar daquele e-mail de diversas formas, seja para discutir uma questão da área da saúde, seja para aplicar uma discussão sociológica em cima daquilo, ou uma discussão histórica.
sobre questões que estão sendo apresentadas naquele e-mail ou naquelas correspondências. Então percebam que a metodologia documental ela é mais aberta no que diz respeito ao trabalho que a gente pode aplicar nos materiais. Ok? A terceira metodologia ela diz respeito aos ensaios clínicos. É uma metodologia que, em tese, é muito mais clara, porque quando a gente pensa nas palavras ensaios clínicos, a gente já pensa que tem alguma coisa a ver com a área da saúde. E sim, de fato, é uma metodologia que surge para investigar, para desenvolver questões que são pertinentes para um determinado grupo em específico, em que o pesquisador vai aplicar testes para constatar ou não se um determinado medicamento, se uma determinada cirurgia é adequada para aquele grupo ou para uma determinada patologia, entre outros. Então, a gente pode ver que ensaios clínicos diz respeito a uma análise que discute como um determinado procedimento pode ser utilizado para o bem ou, infelizmente, não ser validado para propor um determinado produto ou método dentro da área da saúde que seja pertinente para resolver uma questão. Né? Um exemplo básico que a gente está vivenciando nos dias de hoje é a questão do desenvolvimento de vacinas. Né? Então são feitos inúmeros ensaios clínicos para se constatar o quão eficaz aquela vacina é e para que categorias, se é uma vacina que de fato é boa, se a porcentagem de imunização é adequada, se ela causa determinados rebotes, se ela é uma vacina que só é eficaz numa determinada faixa etária. Ou seja, os ensaios clínicos eles consideram testes em várias etapas, seja nos animais, seja nos seres humanos, seja num grupo maior de seres humanos, para depois de todos esses ensaios clínicos, constatado a eficácia do produto, ela de fato ser aplicada dentro da área da saúde. Ok? A quarta metodologia diz respeito ao estudo de corte, que é uma metodologia que investiga um grupo específico de pessoas, correto? No intuito de entender os seus hábitos e como determinados fatores podem influenciar de forma positiva ou negativa nesse grupo. Então, o estudo de corte ele pode ser aplicado, por exemplo, quando a gente quer estudar os efeitos do fumo nas pessoas. Então, a metodologia de corte ela vai considerar um determinado grupo com características específicas desse grupo, ou seja, pessoas de uma determinada faixa etária, gênero, região geográfica e determinados hábitos, e verificar com o tempo até que ponto esses hábitos são nocivos ou benéficos para aquela pessoa. No caso de nocivos, o que pode ser feito para resolver essa problemática. Percebam que o estudo de corte ele tem duas modalidades. Uma é o estudo de corte prospectivo, que faz uma coleta de dados a partir do presente até um determinado período no futuro, para daí fazer uma análise e uma conclusão. E há o estudo retrospectivo, ou seja, um estudo que já trabalha com a coleta de documentos do passado, que já traz um viés historiográfico, que é um estudo de corte que muitas das vezes é associado também com a metodologia documental, como eu acabei de falar com vocês, em que os dados, as estatísticas que versam, por exemplo, sobre o hábito do fumante, modificaram ao longo dos anos, diminuiu, aumentou, trocou o cigarro por charuto, quais são os efeitos dessa mudança nos últimos 20 anos, por exemplo, dessa troca do hábito de fumar um cigarro para fumar um charuto, ou, por exemplo, charuto eletrônico, não, desculpa, cigarro eletrônico que temos hoje em dia. Então, são estudos que são feitos para entender como é que esses efeitos aparecem num determinado grupo do estudo. Ok?
A quinta metodologia é a etnografia. A etnografia ela surgiu na área do conhecimento da antropologia como um método eficaz para se analisar povos ágrafos, uma sociedade ágrafa, ou seja, uma sociedade sem escrita. Então, por uma ausência de documentos, por uma ausência de escrita, apenas pela existência de hábitos, indícios corporais e falas, a etnografia ela se tornou importante porque era um método que tinha por conceito descrever em minúcias todos os detalhes que eram observados, ditos, de um determinado grupo, de um determinado povo. Então, a etnografia ela tem duas modalidades, em que uma é a própria descrição densa de uma determinada cultura e outra que é a observação, por exemplo, a observação participante, em que muito se discute em termos de metodologia se essa observação participante não é algo que interfere numa determinada cultura ou sociedade. Mas com toda certeza são dois modelos de você coletar dados e descrever com minúcias uma determinada questão que está sendo analisada, uma determinada cultura, um determinado saber fazer de um povo. Por exemplo, trabalhar a metodologia de etnografia para entender como é feito o processo de construção de uma oca indígena, né? Quais são os materiais utilizados, como eles constroem a oca, qual é o valor simbólico daquela oca, por que uma determinada oca é feita de uma forma e a outra é diferente, por que determinadas pessoas podem adentrar naquela oca e outras não. Então percebam, há muitos detalhes que podem ser analisados dentro dessa metodologia de etnografia. Ok? Partindo para a próxima metodologia, temos a pesquisação. A pesquisação, ela, como a própria palavra diz, tem por objetivo intervir. É o momento em que o pesquisador se utiliza de uma metodologia, de uma sistemática, em prol de propor mudanças dentro de um grupo, de uma sociedade. Ou seja, de fato está declarado que é uma metodologia que não observa, que não analisa o objeto, seja esse objeto uma tipologia documental, sejam pessoas, seja uma cultura em si. Ela tem por intuito modificar o objeto. É muito utilizado quando a gente pensa, por exemplo, os projetos de intervenção de uma faculdade, né? São projetos que são feitos com alunos, professores dentro de uma comunidade, por exemplo. Então a pesquisação ela tem essa função. Ela é uma metodologia, ela descreve, mas ela tem por função uma intervenção junto ao objeto de pesquisa. Bom, a oitava metodologia é a pesquisa participante. Ela é muito próxima da pesquisação. Mas qual é a diferença dessas duas metodologias? A primeira, como eu falei, é uma metodologia que tem por intuito intervir. É uma metodologia que um pesquisador adentra provocando mudanças. A metodologia de pesquisa participante, ela tem por intuito promover a construção de uma consciência, de um senso crítico. É uma metodologia que tem por intuito promover mudanças, mas uma mudança que não é incisiva a partir de uma sistemática do pesquisador. É uma metodologia que se preocupa com a questão da emancipação das pessoas estudadas, das pessoas que são o objeto de pesquisa. Então, por exemplo, diferente da pesquisação que pode propor uma modificação no processo de trabalho de catadores de latinhas, por exemplo, essa metodologia de pesquisa participante promove o diálogo, promove uma construção no qual não é o pesquisador, mas a própria reflexão daquelas pessoas que trabalham com o ato de catar latinhas faz com que elas revejam o seu modelo de trabalho e proponham mudanças. Então, é muito diferente, porque em nenhum ponto que a pesquisação, o pesquisador ele já
sugere um modelo, ele já intervém, ele já traz uma possibilidade. Nessa pesquisa participante, não. Na pesquisa participante, o pesquisador não traz, ele fomenta a discussão, ele pode promover sugestões, mas a voz que de fato intervém e constrói essas mudanças é a voz oriunda do objeto de pesquisa. São as pessoas envolvidas no objeto de pesquisa, não o pesquisador em si. Ok? Partindo agora para a próxima metodologia, a gente vai entrar um pouco no que é análise de conteúdo. A análise de conteúdo, ela mescla tanto o viés quantitativo quanto o viés qualitativo. Em alguns casos se discute se ela não é uma metodologia híbrida por conta disso. Então, é uma metodologia que tem por intuito quantificar e depois qualificar uma determinada mensagem. Então, por exemplo, se analisa um determinado grupo de documentos, né, em que, primeiro, é feita uma leitura, é feita uma quantificação de determinados indícios, por exemplo, quantas vezes as pessoas envolvidas naquele documento falam sobre um determinado assunto ou deixam de falar, né? Determinados grupos de indícios são categorizados, ou seja, quantificados, para se construir uma análise em cima disso. Então, a análise do conteúdo, ela é um pouco complexa, porque a gente tem que se preocupar em evitar ao máximo a interpretação. Claro que isso é 100% inviável, né? Mas é uma análise que permite como é que eu posso dizer para vocês? A construção de inferências de uma forma em que a gente pode se utilizar de uma metodologia que ou afirma o que o pesquisador está investigando, uma metodologia que pode confirmar uma possível resposta que o pesquisador considera pertinente para aquele trabalho, ou mesmo refutar. Então é uma metodologia que pode apresentar para o pesquisador indícios em que, opa, não é bem isso que eu estava imaginando que eu ia encontrar na pesquisa. E aí o pesquisador ele pode ou ter que recomeçar do zero, né, a sua pesquisa, ou constatar que não, uma solução que o pesquisador estava considerando apto para a resolução daquele objeto, de fato não procede, e a própria análise do conteúdo pode propor outras soluções ou simplesmente dizer que, olha, não é bem por aí onde você vai encontrar a sua resposta. Então é uma metodologia que trabalha muito com a questão da inferência. Ok? Em seguida, mais ou menos próximo à metodologia citada agora há pouco, temos a análise do discurso. Há uma certa discussão, há um certo conflito entre pesquisadores no que diz respeito qual das duas metodologias é melhor, se a análise do conteúdo é melhor do que a análise do discurso, ou a análise do discurso como uma análise que de fato é mais completa e fundamentada, enquanto a análise do conteúdo não é. Há uma discussão existente a respeito dessas duas metodologias. A grande verdade é que são metodologias próximas, porém nem um pouco semelhantes, que têm suas singularidades. E como tal, cada metodologia ela é importante dentro das suas possibilidades e restrições. Ou seja, depende muito do pesquisador e do objeto para saber qual metodologia de fato ele vai precisar trabalhar. Ok? Bom, dito isso, o que de fato é a análise do discurso? É uma análise que considera o texto, mas também considera o seu contexto, o seu viés historiográfico, considera o uso da linguagem, aí tem um bom trabalho de análise linguística para compreender de fato o real valor daquela escrita ou de uma determinada fala. Então percebam que tem muitas qualificações que são aplicadas para se analisar uma pesquisa utilizando da metodologia de análise do discurso. Tem algumas escolas que trabalham com a análise do discurso, né? A gente tem autores que desenvolvem muito bem
essa questão. Então, Bakhtin é um bom autor para se trabalhar a análise do discurso, o próprio Michel Foucault, o Michel Pechet também são autores que trabalham com uma escola um pouco diferente do que diz respeito ao emprego da análise do discurso, porque também tem isso, a análise do discurso ela não é consolidada como um único viés metodológico. Existem 3 modelos para se trabalhar a análise do discurso, se não me engano 3, mas o que eu posso confirmar para vocês é que existem escolas distintas de como se promove a análise do discurso. Então perceba que o negócio é bem mais complexo. Não é simplesmente uma leitura de um texto ou um olhar para uma fala e dissecar ela através de questões da gramática. Não é isso. Então tem uma determinada literatura, uma literatura pesada, de uma escola que já trabalha com esse modelo de metodologia. Então é um pouco diferente, porque não é que nem a análise do conteúdo que promove uma inferência e até mesmo uma refutação. Ela já é mais incisiva. A análise do discurso ela se preocupa já para encontrar um indício, algo que está, por exemplo, nas entrelinhas, né, de uma determinada fala. Resumindo, é mais ou menos por aí, mas eu recomendo para quem entrar na análise do discurso dissecar um pouco mais do que se trata essa metodologia, porque ela é um pouco mais complexa, ela envolve uma escolha de qual escola será adotada na metodologia do seu trabalho. Partindo disso, podemos pensar a penúltima metodologia, que é a análise semiótica, que a própria palavra deixa um pouco clara, né? Que é a gente pensar na investigação dos signos. Pensar os signos são as imagens em movimento, imagens iconográficas ou estáticas. Pensar que essas imagens possuem uma construção e, por conseguinte, uma informação. Então, um exemplo bem simples de como aplicar essa metodologia. Se a gente quer trabalhar com a análise semiótica, a gente pode pegar animais para se discutir qual é o valor simbólico de um determinado animal. Uma raposa, por exemplo, a gente percebe que, em termos de estruturação, raposa é um item, né, que a gente pode considerar, como é que eu posso dizer, como um signo de fato. A raposa como um signo. O significante disso, o que é? É a imagem da raposa. O significante é quando você já tem de fato uma imagem sobre um determinado item, sobre um determinado tópico. O que seria o significado em si? São os valores que são atribuídos àquela raposa. Então, se o signo é a raposa, o significado para a raposa que a gente tem no imaginário é de que é um animal esperto, astuto, ardiloso. Então percebam, a gente tem o item, né? A gente tem o signo raposa e seus significados, né? Então a gente atribui valores simbólicos para uma determinada imagem. Então a metodologia de análise semiótica, ela considera todos esses valores a partir das imagens. Então, por exemplo, para quem trabalha com arquitetura ou com imagens de arquiteturas, é muito fácil quando a gente olha de uma forma bem genérica para uma arquitetura com gárgulas no topo da sua construção, com um vitral arredondado, grande na entrada. Só com esses 2 detalhes, um bom pesquisador, um profissional, um pesquisador de história da arte ou da própria área de arquitetura, já percebe que quando eu falo a palavra gárgula e vitral grande, muito provavelmente eu estou discutindo a arquitetura gótica. Se eu falo a palavra pirâmide, de cara a gente já percebe que a discussão semiótica vai desenvolver uma escrita a partir de símbolos egípcios. Então perceba que a análise semiótica ela envolve muitas questões da linguagem a partir das imagens. Então é um viés interessante para quem quiser entrar.
O exemplo até da minha graduação, em que eu trabalhei com monumentos escultóricos, e cada escultura ela pode apresentar vários valores simbólicos. O simples fato de você ter um anjo com uma mão levantada para cima está indicando, por exemplo, uma questão de salvação, de redenção, céu. Ao mesmo tempo em que a gente pode ter a mesma imagem de um anjo que indica com a mão para baixo, pode estar indicando punição, inferno, castigo, outros valores. Perceba que a imagem é a mesma. A modificação foi apenas para onde a mão está apontando. Então, a metodologia de análise semiótica ela é muito vasta. É um bom caminho e que permite uma boa abertura de como se fazer uma pesquisa independente da área do conhecimento. Por fim, entrando na 12ª, na última metodologia que eu trago para vocês, adentramos na análise retórica, que ela bebe um pouco da fonte de discussões da análise do conteúdo e análise do discurso. Mas qual é a diferenciação, de fato? É uma análise que se preocupa com a questão da persuasão. Ela se preocupa com a estrutura de argumentação, né? Quais são as metáforas, qual é o viés aplicado nas falas, nas transcrições, ou seja, qual é as questões, os indícios da fala que são utilizados num texto escrito ou por uma pessoa, por exemplo, por um político, e que estrutura é essa? Qual é o intuito dessa estrutura? O que ela quer provocar na pessoa? O que ela quer provocar no social? Então a análise retórica, e aí a gente volta para a essência do que é a discussão da retórica com Aristóteles, ela tem essa preocupação de entender até que ponto aquela fala é coerente e qual é a coerência que ela quer passar ou principalmente projetar nas pessoas, né? Então, quando a gente pensa na fala de um advogado, aquela fala tem uma retórica que é diferente da fala de um procurador, né? A gente tem, por exemplo, uma pessoa de defesa que vai trazer uma retórica, uma persuasão que tem por intuito defender o réu, ao mesmo tempo que uma fala de ataque no tribunal tem por intuito culpabilizar o réu, trazer argumentos que persuadem a todos no sentido de que, ok, essa pessoa de fato cometeu aquele crime. Um exemplo claro para a gente entender o que é a retórica. Mas ela não é utilizada unicamente em discussões científicas do ramo jurídico. Não. Aristóteles, quando discutia a questão da retórica, não pensava apenas nesse viés, mas também o próprio exercício da fala. Por isso que muito se discute, até para quem é um bom pesquisador da área da retórica, até que ponto a própria análise retórica também é uma retórica, né? Você analisar a fala de alguém e transcrever isso de uma forma metodológica em um trabalho científico também é uma retórica. Um artigo científico, uma dissertação, uma tese, é um documento retórico por si só. O aluno de TCC, quando ele vai terminar o seu trabalho e apresentar para, de fato, concluir a sua graduação, ele tem um documento retórico dele, que mostra o quanto ele sabe, o quanto ele se apropriou da graduação e transformou aquilo em uma fala sobre um tema ao qual esse aluno tem interesse, quis discutir. Então, a retórica por si só ela já aparece nas falas e nos textos. Bom, eu trouxe 12 metodologias, porque, como eu falei, metodologias são muitas, metodologias são flexíveis em certa medida, claro. A gente não vai transformar uma metodologia em outra, mas eu trouxe apenas para que vocês pudessem se apropriar um pouquinho de que metodologias básicas existem e como a gente pode se utilizar delas no nosso trabalho. E claro, se vocês considerarem esse conteúdo pertinente, fico feliz pela visualização dos vídeos. Recomenda para um colega também, porque eu acho que não só para ajudar o canal,
mas também pelo fato de que às vezes a gente tem um colega, uma pessoa que a gente sabe que se interessa pelo assunto, ou está passando pela dificuldade de aplicar uma metodologia, de escolher uma metodologia para o seu trabalho. É muito legal o simples fato de compartilhar um vídeo, poder ajudar alguém e, claro, não só ao canal, mas facilitar e trazer qualidade para a pesquisa de alguém, quando não, para nós mesmos, né? Além de compartilhar e visualizar, quem se interessar, se inscrever no canal, porque constantemente haverá outros conteúdos, não apenas de viés metodológico. Então eu recomendo dar uma olhada na proposta do canal, né? E estamos aí, até a próxima. Qualquer coisa, sugestões, dúvidas, reclamações, podem trazer nos comentários. Se tiverem dúvidas quanto a uma determinada metodologia, podem perguntar nos comentários que eu vou ler e vou responder todos vocês. Tá legal? Então, até logo.